Muito bom dia, irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça do nosso Deus maravilhoso, nós podemos estar aqui nesta manhã para um ato de celebração ao nosso Deus e um estudo bíblico sobre cidadania cristã. Essa semana aí nós tivemos aí a Semana da Pátria, o 7 de setembro, que é um marco histórico da história do Brasil. E nós vamos nos voltar os nossos olhos para a Palavra de Deus, para uma expressão em canções de gratidão ao nosso Deus pelo nosso país, e depois um estudo bíblico que vai balizar a nossa mente sobre qual deve ser a minha e a sua postura perante a sociedade como sendo cristãos. Eu vou convidar você a abrir comigo a Palavra de Deus no Salmo de número 9. Livro dos Salmos, número 9, verso de número 1. Livro dos Salmos, número 9, verso 1. Vou ler o 1 e o 2, tá? Então, Salmos, número 9, versos 1 e 2. Diz o salmista assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. O salmista tem essa disposição no coração dele de todo o coração cantar louvores ao Senhor, louvar o Senhor de todo o coração. Enquanto louva, ele está contando todas as maravilhas do Senhor. E depois ele disse assim: a minha alegria é o Senhor, ou alegrar-me-ei, exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Oremos. Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos pela vida que nos concede, e esta manhã que podemos estar na tua casa, para louvarmos o teu santo nome, para te bendizermos, hoje em especial pela nossa pátria, pelo Brasil, terra onde tu nos fizeste nascer. Que a tua bênção seja sobre nós e a tua bênção seja sobre a nossa nação também. E que o nosso coração em júbilo se volte para ti, em gratidão, exultando ao Senhor, pelas conquistas que o Senhor tem dado a esta terra, ao nosso país, mas também pelo avanço do teu Evangelho, por meio da proclamação nesta terra. Dai-nos a tua bênção, Senhor. Nós oramos assim ao Senhor nesta manhã, jubilosos e gratos em ti, em nome de Jesus. Amém. Então a nossa alegria, a nossa exultação está em Deus, no Deus que nós servimos, e a Ele nós vamos cantar louvores nesta manhã. Então nós vamos cantar um hino do nosso inário que fala sobre esse coração voltado para a nossa pátria, para a terra onde Deus nos fez nascer, que é o Brasil, que é o hino 379, e o nome dele é Minha Pátria para Cristo. O Brasil para Cristo. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá pesado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus em excelsa graça te conceda seu favor. Salve Deus a minha
Salve Deus, a minha terra, essa terra do Brasil. Amém. Essa sim deve ser sempre a nossa oração. Que Deus salve a nossa terra do Brasil. Eu quero convidar você para uma meditação na Palavra de Deus, então, com o tema Cidadania Cristã. Eu convido você a abrir comigo a Palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 20. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso de número 20. Nosso tema desta manhã é Vivendo em dois mundos, dupla cidadania. Vivendo em dois mundos, dupla cidadania. Filipenses, capítulo 3, verso de número 20. Diz assim o apóstolo Paulo: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Uma vez mais, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nos achegamos diante de Ti nesta manhã, para glorificar o Teu santo nome e Te bendizer, para estudarmos a Tua palavra, para balizarmos os limites de nossa fé, como também o alcance de nossa esperança enquanto aqui vivemos. Graça nós Te damos porque Tu nos tornastes cristãos nesta terra do Brasil. Que aqui o Senhor nos abençoe, que sejamos cidadãos idôneos, ó Deus, para desempenharmos o nosso papel e ver a nossa pátria livre, vermos a nossa pátria salva. Aí não de um regime político, mas salvo do império das trevas que paira ainda sobre grande parte dela. Que a Tua misericórdia e a Tua graça sejam sobre esta terra e sobre as nossas vidas, e que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesta semana nós lembramos a Semana da Pátria. Desde 7 de setembro de 1882, onde lembra o grito da independência. Os estudiosos de história sabem que, na verdade, isso aí foi um acordo, né? Foi um fechamento político entre os representantes das capitanias hereditárias do Brasil, ou por uma pressão da sociedade e a coroa portuguesa. Então, mediante uma soma financeira, um acordo entre o Brasil e então a coroa portuguesa, o Brasil então teria ali então sua liberdade. E isso foi marcado na história como sendo o grito da independência. Sabemos que tem um acordo político por trás disso aí, mas de certa maneira isso é um marco, ou marcou a história de nossa nação, porque desse dia em diante então o nosso grito, o chamado grito de liberdade do povo brasileiro. Eu gostaria de ler com você uma citação de um pastor chamado Márcio Roberto, da Igreja Presbiteriana Ebenezer. E ele diz assim: o cristão é alguém que tem os pés no chão e o coração na eternidade. É alguém que vive neste mundo, mas não pertence a este mundo. É um indivíduo com dupla cidadania. Tem uma relação histórica e temporal com o seu país de origem ou de afiliação, mas tem uma relação permanente, mantida por toda a eternidade com o reino dos céus. Nós temos aí esta dupla cidadania, nós temos aí esta relação temporal com o nosso país de origem, no caso nós os brasileiros, e aqui
aqueles a quem foram adotados pelo Brasil, ou por filiação, por cidadania adquirida e não de nascimento. Então veja que nós temos uma relação sim com a nossa pátria terrena. E nós, como cristãos, precisamos pensar e entender como que nós desenvolvemos essa cidadania, de maneira que nós não percamos jamais que a nossa pátria está nos céus. Mas daí não vivemos como se fôssemos ETs, mas como peregrinos nesta terra, contribuindo com essa nação, contribuindo com a nossa pátria, até o dia em que nós chegaremos na nossa verdadeira pátria, que é a nossa pátria celestial. O texto que nós lemos aí, o verso 20 de Filipenses capítulo 3, esse texto traz um ensino da palavra de Deus a respeito da postura cristã diante da atitude do homem sem Deus, em que se concentra todos os seus esforços nas coisas terrenas. Se você observar aí os versos 17 em diante, até o apóstolo Paulo vai estar falando disso, ele vai estar corrigindo a mentalidade dos crentes para que eles não vivem, não andem como os homens sem Deus, cujo destino, ele diz no verso de número 19, é a perdição. E tudo que eles se preocupam são com as coisas terrenas. Aí nesse sentido, aí nesse contexto ele diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, é onde deve estar todos os nossos esforços, é onde deve estar toda a nossa concentração, todo o nosso êxito, toda a nossa alegria. A nossa passagem, está dizendo Paulo, nesta terra é uma peregrinação. Nós somos aqui como peregrinos. Gosto muito de uma citação do reverendo Augusto Nicodemos, quando eu, pastor presbiteriano e vice-presidente do Supremo Concílio da IPB, quando ele diz assim que, por que Deus permite que nós passemos dias e situações adversas nesse mundo? Aí ele diz assim, é para que nós não nos esquecemos que o céu não é aqui, que nós vivemos e temos essa relação temporal com a nossa pátria, com o lugar onde nós vivemos, mas lembrarmos que o céu não é aqui, ou seja, a nossa pátria não é aqui, nossa pátria está nos céus. Mas é importante nós entendermos que enquanto peregrinos, um peregrino numa terra, ele tem um papel importantíssimo no desenvolvimento desta terra, onde ele peregrina, onde ele anda como servo e como serva de Deus. Então vamos lá então. O que a Bíblia ensina sobre esta relação do crente com o país que vive? No caso nós, o Brasil, como disse os irmãos, nós estamos aí na Semana da Pátria, então tem a ver conosco. Mas são princípios estabelecidos para qualquer cristão em qualquer parte do mundo. O que a Bíblia ensina? Como que é essa relação desse crente com o país em que ele vive? Olha, das muitas coisas que eu poderia listar para os irmãos, eu vou escolher 3, até para não ficar muito delongado essa exposição sobre a cidadania cristã. Sobre o ensino da Bíblia, o que a Bíblia ensina, como que é essa nossa relação, já que nós temos uma dupla cidadania, nós somos primeiramente cidadãos dos céus e depois cidadãos da terra, mas como que é não ficar só olhando para cima, mas também nós desempenharmos o nosso papel como país que nós vivemos, porque existem alguns segmentos dentro da sociedade cristã, no país em que nós vivemos, que eles têm uma relação absolutamente oposta daquilo que a Bíblia ensina. Alguns nem sequer votam, nem sequer exercem o direito de cidadania. Então isso aí já está incorrendo em erros graves para com a sua própria nação. Então vamos lá. O que a Bíblia ensina? Então, 3 ensinos separados. Abra comigo a Bíblia lá na profecia de Jeremias, capítulo de número 29. Livro da profecia de Jeremias, capítulo de número 29, versos de número 4 até o verso de número 7. Eu vou me concentrar basicamente no verso de número 5.
mas eu vou ler todo esse parágrafo para os irmãos entenderem a fundamentação daquilo que eu vou falar para os irmãos, porque só esse texto aqui ele daria uma mensagem. Então, Epístola de Jeremias, capítulo 29, verso 4 até o 7. Veja o que ele diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados quem? O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então, não foi uma ação primária de Nabucodonosor, mas uma ação de Deus. E ele diz assim, o que Deus está falando para eles? Algumas coisas, olha lá. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Nós sabemos que a pátria do povo judeu é Israel. Mas este povo, nesse texto, esta é a profecia de Jeremias, fora tirado de Jerusalém por uma ação truculenta de Nabucodonosor, isso aos olhos humanos, como nós olhamos, como que se deu o evento da história. E o povo fora levado para a Babilônia, na condição de cativos. Olha lá, diz o Senhor dos Exércitos, aos exilados, ou seja, aos cativos de Nabucodonosor. Só que nesse texto, Deus está mostrando a sua soberania, que é Ele que tirou o povo de Jerusalém, que deportou eles para a Babilônia. Então eles tinham que entender que aquele dali, Deus vai avivar o povo lá na Babilônia. Então eles tinham que entender que esse povo, eles deveriam ir para lá e eles deveriam ter ações, ainda que como escravos, como exilados, como cativos, mas eles tinham que ter ações em relação a eles mesmos e em relação à pátria para onde Deus havia mandado. Olha lá, eles foram levados para o próprio Deus, para uma terra má e hostil, para com os povos que a Babilônia escravizava. Eles eram más e hostil. Era um reino carrancudo e perverso. No entanto, Deus está ordenando o seu povo por meio da profecia de Jeremias. Dentre algumas coisas, edificar casas, plantar pomares. Ou seja, o povo deveria empreender todas as condições possíveis para ver a terra próspera. E ainda diz o texto, mas o verso de número 7, eu vou tratar lá na última divisão, e ele diz aí que eles deveriam procurar a paz da cidade para onde Deus havia levado eles, e que deveriam orar por ela, pela cidade, e aqui é a Babilônia, ao Senhor, pedir a ela, suplicar ao Senhor por ela, porque na sua paz, na paz de quem? Na paz da Babilônia, eles teriam paz. Então, o primeiro ensino da Bíblia para nós, e tomando como exemplo, vamos dizer assim, um exemplo quase que carrancudo da história, a respeito de um povo que é tirado da sua terra e é levado para uma outra terra pelo próprio Deus. O primeiro ensino é que o cristão, o filho de Deus, deve zelar pelo progresso e pela prosperidade da terra em que ele vive.
É isso que Deus está dizendo. Além do povo ter uma ação para com eles mesmos, para não cair numa situação de melancolia, de depressão, diminuir, eles tinham que casar, eles tinham que celebrar casamento, eles tinham que dar aos seus filhos em casamento, eles tinham que receber as outras filhas em casamento, eles tinham que aumentar e não diminuir, eles tinham que orar, eles tinham que edificar casas, eles tinham que plantar pomares, eles tinham que tornar a terra para onde eles foram uma terra da qual os escravizava, e eles tinham que manter, que tornar essa terra próspera por ordem do próprio Deus. Olha só, irmãos, um exemplo também desse mesmo povo lá nos seus primórdios, José do Egito. José, quando é vendido pelos seus irmãos e ele é levado para o Egito, ele chega lá numa terra e graças à iluminação divina, à revelação divina, José torna o Egito a maior potência do mundo em que ele vivia, quando por Deus interpretou o sonho de Faraó. Mas não foi só isso, não foi só a visão do espiritual, não. José foi um exímio administrador em tempos de colheita, em receber a mercadoria que o campo produzia, em construir celeiros, em armazenar, em saber negociar, e José está tornando o Egito próspero. Meus queridos irmãos, imagine se nós cidadãos brasileiros, nós povo brasileiro, imagine se esse também não deve ser o nosso zelo como cristão brasileiro, zelar pelo êxito de nosso país, pela paz do nosso país, investir os nossos recursos, a nossa vida, o nosso tempo da nossa nação. Devemos viver como cristãos no Brasil, viver de maneira que façamos com que o nosso país, por meio de nossa ação, seja um país próspero. Todos sabem que existe uma máxima, existe quase que um provérbio negativo em relação ao Brasil, que o brasileiro é um povo de jeitinho, que o brasileiro é um povo acomodado, que o brasileiro geralmente é um povo que usa todas as circunstâncias e situações para ele tirar um proveito próprio. Os desterrados pelo próprio Deus, que saíram de Jerusalém e que foram para a Babilônia, deveriam zelar pelo progresso da terra onde eles eram escravos. Que eu e você, que somos cristãos, nascidos nessa terra, a maioria de nós, os pais nasceram nessa terra, os nossos filhos estão nessa terra, alguns têm os seus netos nesta terra. Quão grande deve ser o nosso empenho e o nosso esforço em zelar pelo progresso do nosso país, de nossa nação. Segundo o ensino da Bíblia, abra comigo lá em Romanos capítulo 13. Sem dúvida nenhuma, o princípio cristão mais difícil para nós nos dias de hoje. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso de número 1. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso de número 1. Diz o texto: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele quem? Deus, instituídas. Uma vez mais eu vou ler. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele, Deus, instituídas. Segundo o ensino cristão,
da Bíblia para o cristão. O primeiro, então, é zelar pela pátria em que nós estamos, para que ela tenha êxito, para que ela tenha progresso. Segundo texto, segundo ensino, o cristão deve se submeter às autoridades por causa de sua fé. Só lembrar você aqui que a Epístola de Paulo aos Romanos é escrita por Paulo, endereçada a Roma, que tinha um objetivo missionário. Mas você não pode esquecer do que era Roma no primeiro século. Era a capital do império. Era de onde saíam todas as ordens e truculências, inclusive em situações de refrear o próprio cristianismo. E Paulo escreve a esta igreja e conclama esta igreja a se submeter às autoridades superiores. E o texto diz assim: todo homem esteja sujeito. Esse termo sujeito é um termo militar que indica mais ou menos, que tem mais ou menos uma definição assim, essa palavra sujeito. Andar de forma correta. É aquela postura do indivíduo lá na marinha, no exército, na aeronáutica. Ele tem um procedimento. E Paulo usa o termo militar para aplicar à igreja. E ele está dizendo para essa igreja: olha, cristãos de Roma, vocês devem andar de forma correta. E ele diz por quê? Essas autoridades superiores, que eram compostas pelo próprio imperador romano, e aqui é Nero, evidentemente, e os oficiais romanos. O texto ensina a razão de nossa sujeição. E ele diz assim: olha lá, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E aí, autoridades superiores, a hierarquia de poder dentro do Império Romano, porque essa era a força política e de leis vigente no primeiro século. E ele vai dar a explicação. Quais são as duas explicações? Primeiro, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Esta é a primeira razão. A segunda razão é que Deus as instituiu. Isso quer dizer que Deus é a autoridade absoluta. E esse Deus delegou a essas autoridades um poder ou uma autoridade relativa para com os cargos que eles ocupam. Mas a autoridade em si pertence a Deus. E desta maneira, não se sujeitar a esta autoridade é rejeitar a Deus. Entende a lógica do texto? Ele diz que o cristão deve se portar de forma correta diante das autoridades. E explica por quê. Porque toda autoridade é, primeiramente, instituída por Deus. Segundo, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Por isso que eu coloquei o segundo ensino, fundamentado nesse texto aqui. A gente poderia abrir o leque para toda a Escritura Sagrada. O cristão deve se submeter às autoridades no país em que vive por causa de sua fé. O que a nossa fé ensina? Que toda autoridade procede de Deus. E foi Deus que instituiu. Olha, eu sou um servo de Deus. Eu sirvo e vivo para Ele. E eu tenho que entender na cosmovisão cristã, dentro da minha cidadania, da pátria terrena onde eu vivo, onde está a autoridade instituída por Deus, procedente de Deus, e eu devo me submeter a ela. Desta maneira, não se sujeitar à autoridade é rejeitar o próprio Deus, porque foi Ele que instituiu e toda autoridade procede dele. Ou seja, submissão a Deus requer submissão às autoridades civis. O mundo hoje vive um tempo de anarquia, absolutamente anarquista, de bagunça. Olha agora o que Pedro
Então vou abrir só o leque um pouquinho, como eu disse, eu não vou estender muito para não ficar muito vasto o estudo, mas eu vou ler um texto de Pedro tratando desse mesmo tema que Paulo está tratando aqui, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versos 13 em diante. Como ele diz, também é um texto que só ele em si mesmo, ele daria uma exposição. Então eu estou fazendo um apanhado geral para os irmãos desses 3 temas. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Quando ele trata desse mesmo assunto. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa, em razão do Senhor. Sujeitai-vos, mesmo termos usado por Paulo, e ele diz a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Sujeitem-se a ela, quer ela esteja castigando, quer ela esteja honrando. Pois assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Quem são os insensatos? Aqueles que não se sujeitam às autoridades. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Sujeitai-vos a autoridades superiores, quer seja rei, quer seja soberano, por causa do Senhor. E entendam que elas são instrumentos de Deus, elas são instrumentos divinos. Ele usa a palavra enviadas, essas autoridades como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor do bem. E lembre-se, vocês são cidadãos livres. Vivam sem, todavia, entretanto, vivam a liberdade, não usando a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. As Escrituras Sagradas nos mostram vários exemplos de servos de Deus vivendo em tempos difíceis e se relacionando com autoridades superiores. Vou citar alguns exemplos, mas não vou entrar propriamente na história deles, porque seria vasta. Lembra lá, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, quer outros? José, já falei. Quer outros? Esther, já falei, acabei de dizer. Então, são muitos exemplos nas Escrituras Sagradas de servo de Deus vivendo em situações de sujeições às autoridades, e às vezes essas autoridades perversas, más, carrancudas. E mesmo assim Deus levou o seu povo a lograr êxito perante elas. Vivemos em dias difíceis, tanto porque temos autoridades corruptas, sem éticas e algumas absolutamente déspotas. Usa o poder em favor de si mesmo de maneira carrancuda, sem levar limites e direitos civis e humanos. Nós vivemos em tempos assim, inclusive na nossa própria pátria. Como também vivemos tempos de insubordinação e rejeição de autoridades. E isso porque as Escrituras Sagradas diz que esta seria uma marca do tempo do fim. Os homens rejeitariam autoridades superiores. Até mesmo nós, os pais, temos dificuldades em relação com os filhos no tempo em que nós vivemos. E mesmo esses pais sendo crentes, eles têm grande dificuldade na condição de seus filhos por causa da rebeldia e da insubordinação dos dias em que nós vivemos.
Vivemos em um absoluto tempo de anarquia no nosso país e em grande parte do mundo. Mas nós, como cristãos, temos que voltar aos princípios bíblicos, estabelecidos pelo próprio Deus, para que devidamente, corretamente nos relacionamos com as autoridades superiores. É fácil se sujeitar a algumas de suas ordenanças, quando elas não primam por ética, quando elas desrespeitam os direitos civis, quando elas são apresentadas de forma déspota, quando elas ignoram os próprios princípios da liberdade, quando elas são injustas enquanto julgam. É fácil nos submetermos a isso? Não, irmãos, não é fácil. Mas lembre-se, outros cristãos viveram em outros tempos se relacionando com autoridades assim. E Deus, por causa da postura que eles tiveram, ética e correta no mundo em que viveram, Deus lhes deu condições de lograrem êxito perante essas autoridades, inclusive elas corruptas. Pensemos bem sobre isso. Nós somos cristãos. A palavra de Deus é o fundamento de nossa fé e de nossa esperança. Todo cristão reformado, protestante, eu vou usar o termo presbiteriano porque se aplica a nós, e nós fazemos isso na nossa pública profissão de fé. Nós juramos nos submetermos às autoridades enquanto elas estiverem fiéis à Bíblia, às autoridades da igreja. Mas nós dizemos também na nossa pública profissão de fé que nós recebemos a Bíblia do Antigo e do Novo Testamento como única regra de fé e prática. E a Bíblia está dizendo para nós, estabelecendo princípio para nós. No onde vocês vivem, zelem, portem-se de maneira correta e zelem pela prosperidade do país onde vocês estão, para o êxito da terra em que vocês estão. Segundo a Bíblia, está dizendo assim: se sujeitem às autoridades ali constituídas, quer seja rei, quer seja soberano, porque elas são instituídas por Deus, porque elas são derivadas do próprio poder divino. É Deus que as instituiu. Elas procedem do próprio Deus. Princípio bíblico que nós não temos dificuldade de compreensão. Terceiro princípio, 1 Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Eu irei ler apenas os versos 1 e 2. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Diz assim: antes de tudo, Paulo escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O terceiro princípio estabelecido nas Escrituras Sagradas é que o cristão deve zelar em oração a Deus em favor de suas autoridades. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 1. A ênfase aqui é oração, súplicas, intercessões em favor de todas as classes de pessoas, ou seja, em favor de todos os homens, em favor daqueles que se acham investidos de autoridade. Então vamos lá. O ensino bíblico do texto é orar por todos os homens, classe de pessoas, começando pela hierarquia maior, onde estão os maiores
postos que esses homens ocupam, que no caso são os reis e os que se acham investidos de autoridades, que são também as chamadas autoridades civis. O rei romano, nos dias de Paulo, lembra lá, esse rei que manda o apóstolo ser decapitado. O rei é Nero. Um homem perverso e mau. E as demais autoridades que estavam debaixo do seu reinado, debaixo da sua autoridade máxima e suprema, que era o rei romano, por um lado, eles eram corruptos e dominadores. E a Bíblia está dizendo, orem por esses indivíduos. Mas, por outro lado, esse rei estabeleceu em todo o império aquilo que foi chamado a paz romana. Pax Romana. Resumindo, as estradas, as principais estradas que levavam a Roma, elas eram policiadas. Vou usar o termo para nós aqui, policiado, quer dizer que elas eram guarnecidas pelos guardas. E esta ação do Império Romano foi importantíssima para a expansão do próprio Evangelho no primeiro século. Olha lá, um rei déspota, tirano, mau, perseguidor dos próprios cristãos. Vocês sabem que Nero vai atear fogo em Roma e vai culpar os cristãos e vai levar a uma chacina de centenas de cristãos por causa disso. E Paulo está evocando a igreja a orar por ele. Porque se por um lado ele é dominador, tirano, déspota, corrupto, perseguidor, por outro lado, o seu governo possibilitava o avanço do Evangelho. Por causa da paz romana, entre elas, as estradas policiadas, guarnecidas por cidadãos romanos. Especialmente em guardar Paulo em suas viagens missionárias, onde 2 incidentes houve apenas. Um em Filipos e o outro em Éfeso. Lembra lá? Em Filipos, foi contornada pelo próprio apóstolo, quando ele é preso, quando o apóstolo Paulo é preso, e açoitado juntamente com Silas, ele vira para os seus carcereiros e ele diz assim: como que vocês batem num cidadão romano? Então eles se assustam. Então, olha só, pelo fato de Paulo ser um cidadão romano e ter sido preso injustamente, se você ler o texto lá, você vai perceber que Paulo, mesmo por um milagre de Deus, ele não saiu da prisão. Mas ele chama os homens para que eles o soltassem, porque eles haviam surrado um cidadão romano. Então, o reino déspota, tirano, também concedia valores e direitos aos seus cidadãos. Além desse incidente com Paulo, só mais tarde em Éfeso, mas lá tem mais a ver com os judeus do que propriamente com as autoridades romanas. Grande parte das outras aflições e angústias de Paulo foram por causa da perseguição mais dos judeus do que propriamente do governo civil ali debaixo do comando de Nero. Enquanto que os outros textos da Bíblia que nós lemos hoje, especialmente hoje, eles nos conclamam a obediência às autoridades por causa de nossa submissão a Deus. A submissão lá do povo de Jerusalém, deportado, a submissão lá exposta, lá em Romanos capítulo 13, em que eu li para com os irmãos,
nesse texto aqui, o cristão deve se portar como um cidadão dos céus. E ele diz: piedade e respeito. E enquanto isso, nós desempenhamos o nosso papel como proclamadores do reino dos céus. Orem por todos os homens. Orem pelos reis e pelos aqueles que se acham investidos de autoridade. E ele diz a finalidade para que vivamos vida tranquila e mansa, para que tenhamos liberdade de exercer a nossa fé. Ore para que Deus toque, quebrante, mova os corações deles. E Paulo diz assim: com toda piedade e respeito. É como o próprio apóstolo Pedro diz lá: não usando da nossa liberdade para a malícia, mas vivendo de forma sensata e justa no tempo em que nós vivemos. O apóstolo Paulo foi um exemplo, esse mesmo que está escrevendo para nós aqui, um exemplar cidadão da terra e do céu durante toda a sua vida. Ele sabia ser sujeito às autoridades, ele sabia portar-se como um cidadão dos céus, como um cidadão da terra, como um cidadão romano, reivindicar seu direito, agir dentro dos limites dos direitos que ele receberam, como contei para os irmãos o incidente, o caso lá em Filipos. Mas ao mesmo tempo ele nunca perdia o vislumbre da eternidade. Ele jamais foi um homem insidioso, ele jamais foi um homem rebelde, ele jamais foi um homem que tratou com truculência ou com desrespeito às autoridades, mesmo essas autoridades o julgando e o condenando, e ele vai ser condenado à morte. Os irmãos sabem disso. Você que está me assistindo, você sabe disso. Ele vai ser condenado à morte por causa de sua fé. E sabemos que ele nenhum delito, nenhum mal causou. E diz os entendidos que as duas denúncias que tiveram contra Paulo foram feitas pelos seus, dentre os seus próprios seguidores, inclusive a última que o levou à morte. E mesmo assim nós não vemos esse homem uma palavra de maldição nos seus lábios. Nós não vemos uma atitude truculenta de sua parte. Nós não vemos uma atitude rebelde de sua parte em relação às autoridades constituídas. E como lhes disse, era Nero na cadeira. Eram autoridades corruptas, eram autoridades truculentas e maldosas. E mesmo assim, em hipótese nenhuma, nós vemos deste homem um único ato de uma postura contrária aos seus princípios de fé. Por isso que ele pôde escrever para nós aquilo que nós lemos. Nós olhamos para o céu, porque a nossa pátria está nos céus. Enquanto vivemos aqui, vivemos como peregrinos e desempenhamos dentro de uma conduta ética cristã um papel importantíssimo no progresso da nossa nação, da nossa terra. Vivemos enquanto aqui na terra, importantíssimo a sujeição às autoridades superiores por causa do nosso Deus que as instituiu, por causa do nosso Deus de quem essas autoridades procedem. Que eu e você, cristãos do século, cristãos bíblicos, cristãos presbiterianos, cristãos bíblicos do século 21, sejamos zelosos em oração a Deus por nossas autoridades. Eu sei que os últimos acontecimentos de nosso país e em nosso país, se sujeitar a algumas autoridades não é fácil. Orar por elas, então, misericórdia. Talvez para que elas morram, né? Não é verdade? Pode ser esse o sentimento que mais emerge e brota do nosso coração. Mas nós precisamos voltar ao equilíbrio e à sensatez bíblica. E como brasileiros,
fazermos tudo o que está ao nosso alcance para que o nosso país seja próspero. Então, hajamos com ética. Não usemos os muitos recursos de nossa Constituição, da cultura do nosso povo, que chama o nosso povo de um povo oportunista, de um povo que pede, às vezes, atestado sem necessidade, e um povo que, às vezes, engana e mente para lograr alguma vantagem perante as autoridades. Lembre-se que todas as autoridades corruptas que se assentaram no trono ou governaram a nossa cidade, o nosso estado ou o nosso país, elas saíram no meio de nós. Não nos esqueçamos disso. Então, façamos tudo o que está ao nosso alcance pelo êxito, pela prosperidade, pelo crescimento de nossa nação. Edifiquemos, plantemos, façamos a nossa parte enquanto cidadão da terra para que ela seja próspera. Segundo o princípio estabelecido nas Escrituras, obedeçamos às nossas autoridades superiores por causa de nossa fé, de nossa relação com Deus. Na cosmovisão cristã, toda autoridade é de Cristo, toda autoridade é de Deus, e nada ou ninguém tem qualquer autoridade sobre isso. Jesus disse isso, inclusive, para Pilatos, que ele nenhuma autoridade teria sobre ele, Jesus, no ato do julgamento, se do céu, se do alto, não lhe fosse dada, não lhe fosse otorgada pelo próprio Deus. Então, sujeição a elas por causa da nossa fé, por causa da nossa relação com Deus. Terceiro, orar por nossas autoridades superiores. Orar por todos eles. Esse é o exercício da fé. Lembra lá do segundo texto que nós lemos lá, que é o texto de Jeremias, capítulo 29, e orai pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Orai ao Senhor, ele diz, porque na sua paz vós tereis paz. Orem por todas as autoridades, por todos os homens, por todas as classes de homens, especialmente pelos reis, e por aqueles que se acham investidos de autoridade, porque provavelmente nós, os cristãos, teremos mais dificuldade de orar por eles, e principalmente quando eles nos perseguem. E o apóstolo Paulo vai dizer que a razão é para que tenhamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Vamos orar? Vamos voltar à base de nossa fé. Vamos lembrar que nós temos uma dupla cidadania, e enquanto cidadãos da terra, e hoje nós brasileiros, nós devemos zelar com princípios estabelecidos pelo próprio Deus em sua palavra, para com o nosso povo, para com a nossa nação. Oremos? Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a que esses princípios e outros estabelecidos na Tua palavra sejam praticados por nós, o cristão do século XXI. Que nós venhamos, como os judeus deveriam zelar na Babilônia, edificar, empreender, usar todos os esforços que lhe era possível para que a Babilônia tivesse paz, para que ela tivesse progresso, porque eles desfrutariam desse progresso. Segundo, porque eles teriam paz, mas acima de tudo, por obediência ao Senhor, o próprio Deus. Como também na escrita de teu servo o apóstolo Paulo, que todos nós devemos estar sujeitos com uma postura correta perante as autoridades superiores. Primeiro, porque elas procedem do Senhor. Segundo, porque elas são instituídas pelo Senhor. Então, por causa da fé que temos fundamentadas na Tua palavra, ajude-nos, Senhor, a nos sujeitarmos a essas autoridades. Ainda que sabemos que há situações e condições que não são fáceis, mas o Senhor há de capacitar nós, o Teu povo, a essa sujeição. E Pai, que com amor, com zelo em nossas orações, nós possamos orar em favor de nossas autoridades superiores, e dos reis e de todos aqueles que se acham investidos de autoridade, para que tenhamos vida mansa e tranquila. Esta é a finalidade, para que possamos viver o exercício de nossa fé no tempo que nós vivemos. Mas isso, Deus, de maneira piedosa e respeitosa. Ajude-nos, Pai,
Ajude-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos cantar mais um hino que fala de nossa relação com a nossa fé. E como nós falamos de oração, esse último hino que nós vamos cantar o nome dele é Intercessão pela Pátria. Hinar do Novo Cântico, hino 376. Só lembrar que quem escreveu esse hino, Sarah Ponto Calley, ela era inglesa, esposa do reverendo Robert Reid Calley, e fundaram a primeira igreja evangélica instituída dentro do Brasil em 1855, a Igreja Congregacional Fluminense do Rio de Janeiro. Essa mulher é inglesa. Presta atenção na letra do hino que ela escreveu. Esta é uma cristã. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos interna paz, governo bom, capaz de dar que satisfaz, sorte feliz. Confiamos só em ti, vem dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o patrulhar, ensina a governar, conforme o teu mandar, com justa lei. Ao presidente, ó Deus, inspira Deus, céus no teu temor, que possa bem cumprir o seu mandado, de todo o povo aqui venha louvor. A nossa pátria tem sustento e todo bem neste Senhor. Aos pobres dá comer, aos ricos faz viver, como convém viver em mútuo amor. Do crime rebelião, concede a proteção que é divina. Guarda-nos, Senhor, de guerras e terror, ser nosso defensor, desvia o mal. Última história que fala de poder supremo só Deus tem. O poder supremo tens, levar aos altos bens da salvação. Brilha benigna luz, e o teu favor produz, reina Senhor Jesus sobre a nação. Ó Senhor Jesus, como cantamos esse hino tão maravilhoso escrito por sua filha Sara. Pai, em nome de Jesus, venha reinar sobre nossa nação. Venha dar um tempo de êxodo, de prosperidade, a tua bênção, Senhor, sobre esta terra, que tu nos fizeste nascermos como brasileiros nela. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a ter a postura que o Senhor requer de nós na tua palavra. Ajudai-nos, ó Senhor Deus glorioso e bendito, abençoando as autoridades constituídas e instituídas pelo Senhor. Ajude o Senhor, abençoe o Senhor, abençoe os poderes da República Federativa do Brasil. Ó Deus, o judiciário, o executivo e o legislativo.
Não deixe que o diabo, Senhor, Satanás, coloque as mãos ali e crie as desavenças, os atritos, e crie a fome pelo poder no coração dessas autoridades, mas que haja harmonia, Senhor, entre os poderes da República, para o bem governar de nossa nação. Pai, como cantamos, Senhor Jesus, venha ensinar os nossos governantes a governar por justas e maravilhosas leis. Dá-nos a tua bênção, Senhor, e graça nós te damos pelo país que temos, pelo país que o Senhor nos fez nascer. Dê a tua bênção a cada brasileiro, a cada cidadão desta terra, em especial às autoridades nelas constituídas e instituídas pelo Senhor. Dai-nos a tua bênção na tua presença, ajudando-nos a sermos cidadãos dos céus na terra como peregrinos aqui vivemos. Abençoe-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, dentre muitos, esses são os princípios que a Bíblia estabelece para nós. Que Deus nos dê graça e favor quanto a isso. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, lhe dê um domingo abençoado, juntamente com todos os seus. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Já vou estar orando e encerrando este momento neste domingo 12 de setembro de 2021. Pai, em nome de Jesus, dê a tua bênção a este que nos ouve, a este que assistiu a esta live, quer seja ele cristão ou não, que ele tenha sobre a face da terra uma postura como cidadãos dos céus, e que nós, como teu povo, jamais venhamos nos esquecer que somos cidadãos dos céus e a nossa pátria está nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até na quarta-feira, se Deus assim nos permitir.